O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 238 do nosso podcast que trata do cinema brasileiro aqui na Central 3. Toda quinta-feira, uma nova conversa de algum filme do cinema nacional contemporâneo. Eu sou Paulo Júnior e hoje a gente trata de O Dia Que Te Conheci, novo filme de André Novaes, que entra em cartaz neste final de setembro em todo o país, uma das estreias mais aguardadas da temporada do cinema brasileiro. Rodou por vários festivais, inclusive foi exibido como parte da homenagem ao André no Festival de Tiradentes, no início desse ano. A gente falou um pouco sobre isso, conversou também com o André no nosso programa 208 em janeiro, que você pode encontrar aí no feed. Passou por uma série de mostras e eventos por todo o país, vem fazendo uma coleção de pré-estreias, de sessões comentadas por todo o Brasil, numa divulgação muito legal e numa tentativa de lançamento para fazer chegar em mais gente, para conseguir fazer o cinema brasileiro chegar num público cada vez maior. Vale valorizar esse trabalho que a Filmes de Plástico está tendo em tratar bem esse momento de lançamento, em conseguir fazer os eventos para O Dia Que Te Conheci chegar bem longe. A gente hoje bate um papo com o protagonista do filme, o Renato Novaes, contracena ali com a grande Grace Passou, na sinopse que é a seguinte: todo dia Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar 1h30 depois na escola da cidade vizinha, onde ele trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, há algo que o impede de manter esse cotidiano, e um dia Zeca conhece Luísa. Ei, Zeca, tudo bem com você? Tudo bem. Quer dizer, né? Mais ou menos, né? Aqui, você tá ligado que eu tô com dificuldade de acordar, né? Zeca, tô vendo, hein? Cara, eu pedi pra você me acordar amanhã, tem jeito? Você trabalha na escola, né? Sim, trabalho lá. Você tá atrasado, hein? Ô, gente, assim, o ônibus quebrou. Quê? Brincadeira, hein? Tô de carro aí. Quer carona? Uai, quero, hein? Eu marquei com uma amiga ali no bar no centro, mas ela nem telefonou e tal. Você não topa tomar uma cerveja em outro bar perto enquanto ela não vem? Uma hora de conversa já deve estar me achando uma garota problema. Tá vendo? Dá um tempo lá em casa. Ué, vamos lá, é bom que eu te mostro as minhas receitas do psiquiatra. Não. Estamos em conversa então com o Renato, que vive o Zeca e que vai falar um pouco com a gente sobre a feitura desse filme, a experiência e também esse momento de chegada aos cinemas. Tudo bem, Renato? Como vai? Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Tranquilo. Pessoal do Central Cine aí, tamo aí, Renato Novaes. Maravilha. Renato, acho que muita gente que nos ouve tem te visto ao longo dos últimos anos. Inclusive, você teve recentemente num curta também, Engole o Choro, que passou com muito reconhecimento pelos festivais, para além de uma série de longas, No Coração do Mundo, Temporada, Marte 1, Ela Volta na Quinta. Queria te ouvir um pouco, antes da gente entrar em O Dia Que Te Conheci, que você contasse um pouco o momento da sua carreira, como que esse filme chega para esse momento da sua vida de ator, para o reconhecimento que você tem tido nos outros filmes, para o que você tem rodado por aí, pelos convites que tem chegado, enfim, como que O Dia Que Te Conheci, qual que é a importância dele, como que ele chega nesse momento da sua carreira? Então, Paulo, vou começar falando desse primeiro filme que você mencionou aí, né? Que é o Engole o Choro, do Fábio Rodrigo. Inclusive, um salve pro Fábio. Foi um grande prazer ter feito esse filme, né? Foi mais uma vez que eu gravei em São Paulo. E é um cara que eu era muito afim de gravar com ele, né? Um cara que eu já admirava bastante, assim. De pessoas em comum,
A gente conhece pessoas em comum e filmes que eu já tinha visto dele também, né, como diretor, né? Bom, minha carreira começa ali em 2013 com meu primeiro trabalho mesmo, né, que foi um longa, né? Eu já estreiei como um longa, que é o Ela Volta na Quinta, direção do meu irmão. Inclusive ali inicia a carreira não só minha, né, mas do meu pai, da minha mãe e da minha noiva na época, que agora é minha esposa. Inclusive, a minha esposa é agente também, ela trabalha com a minha carreira. E na época também é a namorada do meu irmão, a Herda, que inclusive a Herda hoje está à frente da Malute Filmes. É tudo bem família ali, né? E de 2013 para cá eu já passei de 20 trabalhos já, né? Entre longas, curtas, médias, séries, filmes para TV. E está sendo uma grande descoberta, um grande prazer, assim, né? Porque na minha cabeça, o meu irmão e o pessoal da Filme de Plástico, eles me deram uma carreira, né? Eles me deram uma função, mais uma função, né? Eu sou formado em Geografia, tinha feito técnico em meio ambiente antes no Cefet, e eu trabalhava nessa área, e logo depois também eu fui ser professor, né, desde 2016, mas eu considero que a minha carreira de ator ela vem antes, né, óbvio, em 2013, né, mas eu já trabalhava como técnico ambiental, né, então eu estava mais ou menos seguindo esse caminho, e hoje eu sou professor ainda, né, eu dou aula ainda desde 2016, e tento conciliar a minha carreira de ator com a minha função de professor, né, e eu não sei te falar qual que vem à frente, assim, sacou? Eu creio que nos últimos anos é óbvio que a carreira de ator ela tá tomando um bom tempo meu, assim, sabe? Mas a função de professor também é uma coisa que me seduz bastante. Eu acho que para ser professor tem que gostar bastante também, né? Óbvio, né? Eu gosto de estar em sala de aula. A sala de aula é um lugar intrigante, assim, sabe? E, bom, eu tive sorte de trabalhar com diversos diretores que eu admiro muito, assim, né? Você falou aí de alguns filmes, né? Além do pessoal da Filme de Plástico, o Gabriel e o Maurílio, né? Trabalhei também com Afonso Shoa, o João Dumans, a Juliana Antunes, a Natália Tereza, o Fábio, que eu já falei já. Nossa, tem vários, Matheus Moura, tem muita gente, o Eric Rocha. Bom, enfim, se eu começar a falar aqui, eu vou acabar esquecendo um, né? Um ou outro, Marcos Pimentel também, que inclusive tem um filme agora para estrear, que vai ser no Festival do Rio agora, um filme que eu fiz uma participação. Estou bastante curioso para ver esse filme, que chama O Silêncio das Ostras, que é a Bárbara Collin, que é a protagonista. E é isso, assim, hoje, né, esse filme está me levando em lugares assim que eu realmente não imaginei mesmo, né? Lá atrás. Inclusive, quando meu irmão começou a fazer filmes, eu comecei a trabalhar com cinema, e eu esperava que o meu irmão ia me chamar para estar fazendo alguma participação, né? Eu não esperava eu ter uma carreira, senão fazer mais filmes, né? Costumo falar que se meu irmão tivesse me chamado lá atrás para fazer uma figuraçãozinha, assim, sabe? Uma participação pequena, e para mim já estava ótimo, já era motivo para me falar com meus amigos, né, ali, ó, fiz um filme, né? Eu contribuí para a história do cinema, né? Para mim já estava ótimo, mas acabou que eu prolonguei essa figuração que eu estava previsto. Muito legal. E é legal você ir falando desses personagens, porque também eles vão crescendo, né? A gente vai acompanhando, né, seu crescimento. Eu me lembro, acho que a primeira vez, né, minha primeira lembrança, assim, acho que é no Arábia mesmo, no filme do Afonso e do João. Você tá ali com aquela turma ali na leitura da carta ali, com os companheiros ali na casa, né? E é engraçado também, depois que eu fui saber que você era professor de geografia, que você faz exatamente um papel de um professor em Marte 1, né? Exato. E aí, até já puxando pelo personagem do Zeca, essa ideia dele trabalhar numa escola, né? Claro, a gente vai falar mais do filme, mas queria começar te ouvindo sobre isso, essa mistura um pouco desses dois universos para você. É claro que
os filmes do André conseguem ter essa ambientação muito realista, muito sensível, né? A gente, de fato, é transportado para aquela escola, mas eu acho que é uma coisa que, no fim, é pouco falado, às vezes, nas críticas. Acaba que a história, né, do casal, né, do Zeca e da Luísa, acaba sendo o mote principal, mas acho que ter a escola ali como um lugar de encontro e como esse lugar que o personagem é apaixonado, né, de certa forma, né, ele fala com muito carinho, por exemplo, daquela garotinha que frequenta demais a biblioteca. O que vivenciar, atuar numa escola traz para você também na construção do Zeca? Uai, isso aí para mim foi muito fácil, assim, porque o Zeca, eu via ele ali na escola, né? Quando eu li o roteiro a primeira vez, assim, aí eu vi que o Zeca trabalhava na biblioteca, e é um lugar que eu vou bastante, né? Só para pegar livros, mas eu tô ali sempre, porque a biblioteca lá no meu colégio é conjugada junto com a área de Xerox, então é um lugar que eu tenho que ir bastante, né? Outra lembrança também, no Nada também, foi o meu primeiro papel como professor, né, que eu posso dizer assim, que eu faço um professor no Nada, do filme do Gabito, que é um curta-metragem. E o Zeca, realmente eu vi o Zeca ali todas as vezes depois que eu li o roteiro, no colégio, assim, sabe? Apesar que eu não dou aula para ensino fundamental, eu dou aula para ensino médio, mas observando, né, ali que o colégio também tem ensino fundamental também, então, e algumas vezes eu cheguei a pegar aula de ensino fundamental para cobrir algum professor, né, e é óbvio, a pegada é diferente, né, o controle de sala, os temas que você aborda, assim, sabe, é bem diferente. Mas o Zeca tem um pouco disso, né, de mim mesmo, assim, essa questão de observar como é que um colégio funciona, né, tudo aquilo ali, a secretaria, que, pelo menos eu não sei de outros colégios, assim, né, mas lá a secretaria, a galera, eles vão merendar em horário diferente, né, então tem meio que um distanciamento, assim, com os professores, né, a gente meio que vai na secretaria, assim, para resolver alguma coisa. Então, faz parte estar ali no colégio, mas são setores, né? Eu entendo que são setores separados, assim, óbvio. Aí tem o pessoal da cantina, sabe? Então, esse ambiente onde que o Zeca tá, onde que o personagem do Zeca tá inserido, não é nada diferente para mim, né? Não é nenhum tipo de coisa que me deixou confuso ou que me deu algum tipo de dificuldade, né? Realmente o Zeca era um cara que estava ali, sabe? Eu sentia que o Zeca estava mais ou menos ali mesmo, eu conhecia um pouco do Zeca. Legal. E esse personagem que está vivendo ali suas questões, né? Ele não consegue acordar no horário, ele vai passando para a gente uma ideia que pode estar com alguma questão também de saúde relacionada a isso, porque está com essa dificuldade de tocar a vida, de cumprir o compromisso ali da profissão, ainda que tenha um humor muito grande envolvido, né? E aí eu queria entender como que vocês foram construindo essa personalidade do Zeca, que é uma coisa que a gente se identifica demais, né? Eu acho que talvez o grande barato do filme, é por isso que é difícil você encontrar alguém que não gostou desse filme, é porque é muito natural a nossa identificação, né? Com as nossas manias, com os nossos traumas, né? Com aquele trabalho que não funcionou muito, com aquela relação que não deu muito certo. O que você destacaria no desafio de construir essa figura do Zeca, que se por um lado é um personagem muito mundano, muito cotidiano, né? Acho que todo mundo pode ter um amigo parecido com o Zeca. Por outro, a gente está falando de uma construção para o cinema que precisa nos convencer de algumas coisas, né? Precisa firmar esse personagem na tela, e eu acho que é impressionante como quem assiste uma vez O Dia que Te Conheci já não vai esquecer mais do Zeca, sabe? É uma figura que a gente vai lembrar em diversas situações para sempre. Que legal ouvir você falando isso, assim, porque
Foi por etapas aí que eu fui entendendo todo o processo, assim, porque no primeiro momento, meu irmão, inclusive, ele estava fazendo um trabalho aí em São Paulo. Você tá em São Paulo, né? Eu tô no Rio. Ah, tá. Eu sou de São Paulo, mas eu tô no Rio. Ah, beleza. Ele tava fazendo um trabalho em São Paulo. Inclusive, ele estava gravando um episódio da série O Pico da Neblina. Ele foi diretor do 4º episódio da 2ª temporada, né? Inclusive, eu até participei também. Eu faço uma ponta nesse episódio também. Mas quando eu estava aqui, antes de ter ido para São Paulo, ele me falou que tinha escrito um roteiro. E aí ele me passou o roteiro para me ler. Inclusive, eu tenho esse privilégio também, né? Poder ler em primeira mão os roteiros que o meu irmão escreve, né? Isso para mim é ouro. E aí eu li o roteiro, achei mó legal, né? Beleza, passado uma semana depois, ele me liga e fala assim: Ô Nato, esse roteiro que você leu, eu sei que vai fazer ele. Pessoal, é mesmo? Aí eu fui ler com outros olhos, né? Já fui ler com os olhos, já imaginando as situações, né? E a próxima etapa foi quando ele falou que a Grace que ia ser a par romântica com a Luísa, né? Com o Zeca. E aí foi outra leitura também, porque eu já imaginei com Grace também, né? Já é outra pegada, né? E a construção do Zeca e da Luísa foi à base de muita conversa. A gente conversou bastante, sabe? Para mim, Paulo, o cinema para mim não é só uma questão de conversa, é negociação o tempo todo, sabe? A negociação ela vai estar do diretor para os atores que vão interpretar, a negociação vai estar com a equipe técnica, é negociação o tempo todo, sabe? E a gente negociou, a gente foi entendendo, a gente foi achando o tom, sabe? Os 3 juntos conversando bastante, assim, né? O meu irmão e Grace são muito generosos, então isso facilitou bastante, né? E por ser meu irmão, então meu irmão sabe o que eu dou conta de fazer, o que eu não dou conta de fazer. E essas conversas com Grace, a intimidade que a gente já tinha, né? A gente já tinha contracenado juntos, né? A gente participou de 2 filmes, mas a gente contracenou só nenhum, que foi no Temporada. No Coração do Mundo, a gente não tem cena juntos. E a gente já tinha feito um casal, né, no Temporada que muita gente veio falar com a gente mesmo, assim, sabe? Foi muito legal o retorno que a gente já teve, assim, no Temporada. Porque eu acho que muita gente se identifica, né? É tirar um pouco do comum, né, dentro do que se passa numa tela de cinema ou em televisão, né? Você coloca 2 pessoas ali pretas, de corpos não padrões, né, cara? Isso de alguma forma, se não choca, mas pelo menos chama atenção, né? Que essas pessoas existem, né? As pessoas precisam de ser representadas, né? E eu acho que esse primeiro impacto, assim, desse primeiro trabalho meu e de Grace, refletiu, né? Nessa brincadeira que foi fazer o Zeca e a Luísa, né? A gente meio brincou mesmo, assim, a gente se divertiu bastante durante o processo, porque uma das coisas que a gente se preocupou também, e isso foi à base de muita conversa também, é a crescente que os 2 personagens têm para chegar num ápice, né? Que é os 2 ficarem, né? Porque o próprio título já está falando, né? Só que o jogo que a gente propôs, assim, de adiar, né? Esse match, né? Esse jogo, né, para adiamento desse match, assim, que foi a grande sacada, assim, que a gente teve, né, isso mesmo, para tentar colocar as coisas no lugar e não revelar as coisas no primeiro momento, sabe? Ter uma crescente ali, né, uma situação que leve para aquilo, mas o Deca coloca várias coisas assim que ele vai dobrando a aposta. Que eu acho, né? Hoje vendo o filme várias vezes, assim, eu acho que as pessoas esperam que os 2 fiquem num primeiro momento, assim, sacou? E isso vai sendo adiado o tempo todo, sabe? Até chegar no final, que fica daquele jeito, assim, que eu acho mó legal, assim, eu gosto muito, tenho muito orgulho desse filme. E tem uma coisa que aí é o André muito esperto também na história, né? Muito capaz de escrever uma boa história, que quando a gente pensa numa coisa mais padrão de uma comédia romântica, pensa em certos estereótipos assim dos personagens, né? Ou é aquele triângulo amoroso que geralmente vai ter um cara mais esperto, né? Um cara mais metido a malandro,
a galanteador, ou também aquela coisa de ter que contar vantagem, né? De às vezes você ter que superar, por exemplo, tem várias, né, um filme de colégio ali, tem várias pessoas disputando a mesma pessoa, e aí eles tentam se mostrar pra menina, coisa do tipo. Sim. E aí não, né? Aí ele tem que estabelecer isso só entre vocês mesmo, né? Não tem acessório ali, não tem outra pessoa pra distrair muito, né? E aí que eu acho que me parece o grande desafio, assim, do filme, que é esse filme de um par romântico que não tem muita distração, porque quando resolve topar a carona, irem embora juntos, aí vão ser só os dois direto, né? Aí não vai ter muito, não vai ter muito para onde correr. Como é que foi para você essa coisa mais do tete a tete ali, do corpo a corpo mesmo, e desse desafio de estar tanto tempo assim com uma atriz que tem uma presença tão grande também, que vocês tiveram que chegar num jogo ali para ficar legal, né? Exatamente. Todas as vezes que eu vejo o filme assim, eu acho que quando a Grace entra, assim, sabe, é outra luz, sabe? Eu tenho para mim sei lá, dá uma sensação tão gostosa, assim, sabe? Que eu acho que o filme, até a Grace entrar, ele tem um tom, né? Que é legal, é gostoso tudo, só que ele não se mantém sem a Grace, o momento dela aparecer, saca? Você entende o que eu tô falando, assim? É, 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 é mais ou menos isso que eu penso, assim, sabe? Porque ela ilumina, né? Antes de gravar com Grace pela primeira vez no temporada, eu já sabia do tamanho dela, sabe? Eu já admirava ela muito, assim, sabe? Eu vou falar essa história de novo, assim, mas não tem jeito, tem que explicar, né? Primeira vez que eu vi Grace numa tela de cinema foi no Festival de Brasília de 2017. A Grace participou de um filme chamado Elon Não Acredita da Morte, do Ricardo Alves Júnior. E ela tem uma participação, assim, que é pequena, mas pra mim ela rouba o filme, sabe? A participação dela é monstruosa, assim, sabe? Tipo, eu lembro de ter visto aquilo, assim, caramba, cara, que mulher, um dia eu quero trabalhar com ela, sabe? E é até engraçado, assim, que nesse dia eu saindo da cena de cinema, assim, aí uma senhora conversando, assim, né? Sei lá por que a gente tá conversando, ela chegou pra mim e falou assim, nossa, mas a sua irmã tem a participação no filme porque ela tá tão bem, né? Ela achou que a Grace era minha irmã, cara. E eu, bobo que não sou, eu falei assim, eu fui sustentei, falei assim, né, pois é, né, tal. Meio que não desmenti também não, sacou? E, e, e depois, assim, sabe, antes de contracenar com ela na temporada, eu cheguei a ver o Vaga Carne no teatro, vi ela sem saber que a gente ia contracenar. E talvez, se não... Não, talvez não. O temporada serviu só pra gente quebrar um gelo, eu acho, sabe? Com relação a que os dois podem propor assim, para cenas, né? Porque não era nada de novidade pra gente, a gente contracenar juntos, né? Então, a temporada foi muito importante, assim, pra gente entender, né? A gente se conhecer melhor e chegar, que pra mim é um ápice, né? O dia que eu te conheci, assim, porque é uma sorte, cara, uma sorte, assim, de outro mundo contracenar com ela, cara, porque é tudo muito divertido, sabe? A Grace torna as coisas muito naturais, saca? Eu não tem porquê eu ficar nervoso em contracenar com Grace, não. Apesar que isso é natural, sacou? Mas a situação torna a gente mais seguro, porque ela é segura, ela é generosa, ela é uma puta de uma parceira, assim, saca? De trocar ideia mesmo, assim, sabe? Antes de ligar a câmera, é uma das pessoas mais gente boa, assim, pra trocar ideia, pra conversar, sabe? E eu acho que isso fica muito impresso em tela, né, cara? Nossa, eu tenho muita coisa que falar, assim, não, porque o resumo é esse, mas eu tenho muita sorte, sou muito feliz em poder ter feito mais um filme com ela dessa forma, sabe? Com uma importância tão grande, trazendo temas tão caros pra gente, assim. E é isso. Viva a Grace passou. Viva a Grace passou. Amo ela.
Massa, viva. E tem uma coisa interessante do filme, Renato, que é essa leveza também, né, dessa história romântica. Lembro de ver em algumas apresentações também do teu irmão, ele dizendo que queria fazer também uma história em que as coisas terminam bem, né, uma história leve, uma história positiva, né, uma história de um encontro, não para ser piegas, não para ser menor do que outra coisa, não. Mas acho que é porque a gente tem uma tendência também. Eu estava, inclusive, outro dia, passei por um laboratório de filme e um realizador, ele falou isso, ele falou, eu estou chegando numa fase da minha vida que eu quero fazer filmes mais leves, meus personagens sempre acabavam fugindo da polícia, numa tragédia, com um problema em casa que tirava eles do prumo e tal. Você acha que tem um pouco disso também nessa capacidade do André de contar essas histórias, de nos pegar para uma história que é simples e que é leve, talvez por algum motivo, e aí não sei que motivos que a gente poderia colocar aqui, a própria dureza do debate político, a própria pandemia, enfim, uma série de razões que a gente poderia pensar, mas que é leve, né? Que é gostoso de assistir, que é acessível. Nos mostra também que a gente pode ter um bom cinema sem precisar negar, né, a nossa vontade também de fazer o espectador dar risada, se divertir, assistir um filme com seu companheiro, com a sua companheira. Você me fez lembrar agora um desses tantos debates que a gente participou. Eu acho que esse foi aqui em BH, foi da coletiva de imprensa. E um jornalista levantou essa bola, falou que é interessante que boa parte dos filmes do meu irmão, ele consegue retratar a maioria dos homens assim como não tóxicos, né? E ele deu o exemplo do Temporada, um exemplo assim tão simples assim, né? Que ele fala que o Russão, quando chama a personagem da Juliana para jogar videogame na casa dele, né? E realmente isso que eles fazem, eles vão jogar videogame, né? E sei lá, algumas pessoas esperam ali que pode rolar alguma coisa, tal, talvez seja um convite ali meio cabicioso, mas não é, né? E eu acho que o Dé consegue trazer isso também, mais uma vez, né? Um personagem de um homem não tóxico, né? E leve, né? E leve. Eu acho que o tom do Zeca é mais ou menos o deixa a vida me levar, sabe? E a Luísa entra na vida dele para ajeitar as coisas que ele não consegue. Ele não tem, sei lá, meio perdido, não tem essa capacidade, não entendeu direito, né? Então, são personagens leves e situações que a gente pode dizer assim, um pouco meio pesadas. A gente está falando ali sobre saúde mental, a gente está falando sobre mobilidade urbana, né, precarização do trabalho, que são temas que muita gente passa, né, e no filme a gente consegue rir das situações, né. Acho que isso é muito importante também, né, porque quando a gente tem essas piadas dos dois conversando sobre remédio, ali a gente não está estereotipando nenhum dos dois, né, a gente está rindo da situação, né. Não é rindo nem do Zeca nem da Luísa, né? A situação dos dois se conhecerem ali, né? Se tiveram um contato ali através dos dois falarem sobre remédio que os dois usam, né? Eu acho que esses elementos fazem com que o filme seja leve, né? Isso vem muito mesmo da filmografia do meu irmão, assim, sacou? Saber contar histórias que às vezes elas são podem parecer leves, mas ele no fundo ali, né, na vida real ali, tem muita coisa ali que é dura, né, que é difícil, né, são dramas da periferia, de pessoas pretas, né, são problemas pretos, né. Um dia a Grace falou sobre isso, é muito problema preto, né, que tem ali, né, o ônibus estragar, correr para pegar o ônibus, chegar atrasado em serviço, é isso, assim, eu acho que meu irmão consegue compor
esses poemas em forma de roteiros para depois virarem filmes, porque na real ele pensa a vida assim, saca? Acho que meu irmão pensa a vida assim. Tentar te extrair, né, um pouco dessa poesia dentro da vida cotidiana, assim, que por si só ela já é muito dura, né? E tentar não rir das pessoas, tentar rir da situação e tratar isso com o máximo respeito. Legal. Você citou, né, Renato, o Pico da Neblina. O André foi convidado para dirigir um episódio e eu lembro que eu estava assistindo a série, eu fui pego de surpresa, assim, a hora que apareceu o nome no crédito, assim. É um episódio bem diferente dos outros, né? Tem muito isso das séries convidarem diretores, mas eu lembro que eu fiquei com a sensação até de, pô, finalmente, né, uma série chamou o André para dirigir também. Às vezes a gente fica pensando que tem tanta coisa sendo feita e que às vezes demora um pouco para alguns lugares se abrirem, né? Claro que isso envolve muitas outras coisas, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre suas ideias mesmo. O que você tem vontade de fazer no audiovisual? Se de repente também você acredita que o dia que te conheci com esse lançamento que tá rendendo bastante, que a gente espera que leve bastante gente ao cinema, se isso pode também abrir novos caminhos, novos convites, trabalhar com outras pessoas. Então, sobre o meu irmão, nessa época de ter gravado o Pico, eu considero talvez seja a fase paulistana dele, né? Porque não só ele gravou o Pico, mas ele também fez uma colaboração, que inclusive é um filme que a gente fez com o Lincoln Pericles, que é um realizador aí do Capão, cara. A gente gravou aí no Capão. Terra Sagrada, né, cara? Pô, foi uma honra ter conhecido o Lincoln também, que é um parceiraço também, é um cara genial por si só, os outros filmes que ele tinha feito já, ele tem uma carreira muito sólida. E foi nessa fase, né, que o meu irmão... Inclusive, Paulo, uma coisa que eu não falei, quando meu irmão escreveu o roteiro, na cabeça dele ia filmar em São Paulo. Esse é o primeiro filme que ele filmou em São Paulo. Aí foi questão de orçamento, tudo, aí ele conseguiu estar filmando em BH. Doideira, né? Mas eu se eu pudesse eu fazia filme pro resto da minha vida, assim, sabe? Eu acredito muito nisso tudo que envolve o cinema nacional, sabe? Somos um cinema de resistência, feito por pessoas que eu me identifico bastante, e eu gostaria de fazer muito mais, assim, sabe? Eu acho que eu tenho condições de fazer muito mais, assim. Acho que cada ano que passa, principalmente quando eu estou em alguma amostra ou festival apresentando algum filme, isso é o meu verdadeiro combustível, assim, sacou? Eu imaginar que eu comecei lá em 2013, que eu ainda de alguma forma continuo no mercado, assim, sabe? Ainda estou conseguindo fazer trabalhos que cheguem em festivais e mostras, daqui a pouco tá no cinema. Então isso me faz pensar que não, legal, então eu quero fazer mais, sabe? Eu consigo fazer mais. Eu tô anos e anos pensando a mesma coisa, sabe? Tipo assim, em nenhum momento eu pensei assim, acho que agora chega. Não. Eu tô sempre assim, não, peraí, agora eu consigo fazer mais. Não, agora eu quero fazer mais, agora eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, sabe? E porque eu tenho, né, eu vim da cinefilia, né? E lá atrás, quando eu assistia filmes, eu imaginava, quer dizer, eu nunca imaginava participar, daqui a pouco estou participando. Eu me sinto realmente colaborando para a história do cinema nacional mesmo, assim, sabe? Tenho muito orgulho disso mesmo, muito orgulho. Porque eu quero trabalhar com vários outros diretores, assim, pessoas que eu admiro, né? Tem muito disso, né, cara? Nesse intervalo de tempo que eu tô fazendo filmes assim, eu tive acesso a outras produções, a outros filmes, e nisso eu conheci diversos outros diretores, assim, que eu verdadeiramente tenho muita vontade de trabalhar mesmo, assim, saca? Pessoas que eu admiro, assim, de longe, assim, que eu acho formidáveis. E é isso. Quero colaborar muito mais, assim, quero fazer muito mais coisas, assim, sabe? Só
Só me chamar aí, galera. Tamo aí. Bom demais. Renato, valeu pelo papo. Obrigado aqui por tomar seu tempo. A gente está gravando exatamente na quinta-feira, dia 26 de setembro, que é o dia da estreia de O Dia que Te Conheci. Chegando primeiro em 29 salas por todo o Brasil. E a gente espera que percorra ainda todo o mês de outubro, que cresça e que todo esse esforço aí de lançamento da Filmes de Plástico, agora da distribuidora também, recém-lançada, né, para conseguir a Malute, para conseguir espalhar esses filmes, agitar esses filmes, fazer lançamentos também que talvez tenham mais a ver aí com o que cada filme pode oferecer. A gente espera que o filme circule bastante e vamos divulgando e torcendo para muita gente assistir O Dia que Te Conheci. É isso, né? Fazer outra chamada aí pra galera ir pro cinema, chamar a família, chamar os amigos. Vamos lá prestigiar esse filme, que foi feito com muito carinho, assim, sabe? Principalmente essa primeira semana. A gente precisa que esse filme tenha um bom público na primeira semana para ele ter chance de continuar, né? E acho que é isso, cara. A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, com essa campanha, né? Que foi a divulgação desse filme através da Malute Filmes. E espero que dê tudo certo, espero que esse filme continue por um bom tempo, espero que muita gente se identifique, muita gente se apaixone, muita gente procura um psiquiatra, um psicólogo depois também, que talvez seja isso que a pessoa está esperando, né? Mas ela precisa só de um empurrãozinho, né? É isso, a gente quer que as pessoas saiam do lugar. Tentei. Nem perguntei se podia. Sexta-feira, né? É, sexta-feira. BH é quem? É nóis, mano. BH é nós, tá ligado, pô. Tá aí, muito legal conversar com o Renato, muito legal ter um ator aqui no Central Cine. E O Dia que Te Conheci é toda essa capacidade do André de fazer um filme respeitado pela crítica, pelos festivais, por um cinema independente, autoral, brasileiro, ao mesmo tempo que é um filme acessível, popular, um filme que tem todos os elementos de um cinema comercial que está sendo feito em qualquer lugar do mundo, né? Uma comédia romântica singela, um conto que se passa num dia, sem grandes tramas paralelas, sem grandes contextos ali coadjuvantes, mas que nos conduz acompanhando o dia desse homem, dessa mulher, do Zeca e da Luísa, vividos brilhantemente pelo Renato Novaes e pela Grace Passot. Vale demais O Dia que Te Conheci, fico muito feliz de ver tanta gente compartilhando, convidando para o filme, ver que é um filme que acessou de fato toda uma classe que acompanha o cinema aqui no Brasil e que, diante da divulgação, da estratégia de lançamento do pessoal da Filmes de Plástico e agora da Malute Filmes, que pretende alcançar um bom público. A gente sabe que é sempre muito difícil, mas é muito legal, é muito interessante ver essa vontade, esse desejo de ser visto por uma diversidade de públicos, né? E por se bancar mesmo como uma comédia romântica e como um filme acessível para todas e todos. A gente espera que, de fato, O Dia que Te Conheci possa se tornar um marco de lançamento, de divulgação, de identidade, de formas de fazer o filme chegar até o público, e torço para daqui a algumas semanas a gente tá falando que o filme chegou em bastante gente. Dá um giro pelas estreias, como tivemos um hiato no programa, vou passar pelos destaques do mês de setembro aqui pelo Brasil. No dia 12 estreou Silvio, do Marcelo Antunes, que tem o Rodrigo Faro vivendo o Silvio Santos, e Meu Casulo de Drywall, drama da Carolina Fiorati. Depois chegaram às salas Bocaina, da Ana Flávia Cavalcante e do Felipe Barbosa, Quando Eu Me Encontrar, da Micheline Helena e da Amanda Pontes, roteiristas lá do Ceará, que estão em estreia de longa-metragem, Passa Grana, do Ravel Cabral,
Sofia Foi, de Pedro Geraldo, a gente assistiu lá em Tiradentes, também está no nosso programa 209 do Balanço da Mostra de Cinema Mineira. A Sexibilidade, do Daniel Gonçalves, pude assistir também no Festival do Rio do ano passado, documentário muito instigante que nos provoca, e aí falo como pessoa que não é PCD, para pensar o tanto de gente que está tocando suas vidas sexuais e a gente meio que trata como algo à parte, né? Seja por preconceito, seja por desconhecimento. Então o filme do Daniel vai contar essas histórias, vai mostrar pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação, seja física, seja intelectual, seja sensitiva, e suas vidas de afeto e sexuais. E também Saudade Faz Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges, também em cartaz. A gente chega agora em 26 de setembro, além de O Dia Que Te Conheci, tem a estreia de Antônio Cândido, Anotações Finais, do Eduardo Escorel, Passárgada, a estreia na direção da Dira Paz, e Ainda Somos os Mesmos, do Paulo Nascimento. E fica o registro que o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, foi escolhido como representante do Brasil na disputa a uma vaga no próximo Oscar, claro, na categoria de melhor filme internacional. A Academia Brasileira de Cinema escolheu Ainda Estou Aqui, que é o vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, passou também por Toronto, por San Sebastián, está fazendo uma carreira interessante, sendo muito reconhecido lá fora. O filme tem Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, e é uma adaptação do livro autobiográfico do filho, Marcelo Rubens Paiva, diante da luta de sua mãe, Eunice Paiva, para buscar a verdade sobre o desaparecimento do marido, o deputado federal Rubens Paiva. Ainda Estou Aqui chega aos cinemas no Brasil em 7 de novembro. Então é isso, Central Cine Brasil chega toda semana, uma produção da Central 3, no ar em todos os tocadores de podcast, e a gente está lá no Instagram, em Central Cine Brasil. Até a semana que vem, tchau!